à live Uma Luz no Caminho para uma Nova Espiritualidade. Vamos, nesta live, continuar a desenvolver o propósito de ter uma nova e mais atualizada perspectiva espiritual. Hoje, em traços gerais, vamos redefinir aquilo que as religiões ensinam como o caráter de Deus. Mas o que estamos a fazer, mas o que nós estamos efetivamente a fazer nestas lives, não é redefinir Deus. Estamos, na verdade, a definir Deus plenamente pela primeira vez. Na verdade, a nossa relação complicada com tudo o que seja mudança criou uma relação complicada com Deus. Vamos expandir essa definição de modo a incluir nuances cada vez mais subtis que permitirão à sua mente compreender mais profundamente a verdadeira natureza de Deus, ou o caráter de Deus, se assim o preferir, para assim ver a divindade em mais lugares, para curar a sua sensação de separação e de afastamento e para abraçar a sua unidade com a divindade, que é o que a humanidade precisa neste momento. Mesmo sendo esse conceito de precisar verdadeiramente uma ilusão. No entanto, tendo em conta o lugar onde a humanidade diz que quer ir, e tendo em conta o que a humanidade, em geral, afirma que quer experienciar, esta expansão da sua definição de Deus seria não só útil, mas também benéfica, como uma nova visão ou uma nova perspectiva de Deus. Eu disse na live anterior que Deus é o que está sempre constantemente presente e constantemente em mudança, adequando-se a cada momento para que Deus possa ser compreendido nesse momento, acolhido nesse momento e experienciado nesse momento e também expresso nesse momento. Eu também disse que as palavras Deus e vida eram permutáveis. E é necessário perceber que a vida é um processo de mudança. Para compreender melhor a ideia de que a palavra vida e a palavra Deus são intermutáveis e que não alteram o sentido e que melhoram apenas a nossa compreensão, vejamos. Nada que não é Deus, nada que não é vida, se a vida precisasse de algo para produzir um resultado, onde obteria? Se nada que é não é Deus, se Deus precisasse de algo para produzir um resultado, onde obteria? Estamos a fazer a mesma afirmação, ou a mesma pergunta, mudando só a palavra Deus e vida. Na verdade, Deus não necessita de que aconteça nada, exceto o que está a acontecer na vida. E quando falamos de vida, estamos a falar de vida, a grande vida. É esta a natureza das coisas. É assim que elas são. Não como nós as imaginamos, como acreditamos, ou como nos foram ensinadas, ou fomos levados a acreditar. É por essa razão que na nova espiritualidade as palavras Deus, vida e mudança são sinónimas. Ora, temos aqui outra alteração da nossa compreensão sobre Deus. Os ditos entendidos que criaram a teologia sobre Deus dizem que Deus de ontem, o Deus do passado, nunca muda. Até chamaram-lhe o motor imóvel. Isso é tão certo como eles terem dito que era o Sol que andava à volta da Terra. E também disseram que a Terra era relativamente plana. E cabeças rolaram, e pessoas foram queimadas, e outras enforcadas, porque discordaram do que os entendidos em teologia da altura da época disseram que era verdade. Então aqui está a sexta diferença ao princípio entre o Deus de ontem e o Deus do agora. O Deus de agora está em permanente mudança. Mas então vamos conhecer as outras 5 diferenças. São um total de 9, mas vamos ver as 5 primeiras. Vejamos então a quinta diferença ao princípio. O Deus do agora
não é um super ser individual, mas o extraordinário processo chamado vida. Vejamos agora a quarta diferença ao princípio. O Deus do agora não está separado de nada, mas está presente em toda a parte e é o todo em tudo. O alfa, o ômega, o princípio e o fim. O somatório de tudo que foi, é e será. Vejamos a terceira diferença ao princípio. O Deus de agora fala com todas as pessoas a todo momento. Já agora vejamos a segunda diferença, ou o segundo princípio. O Deus de agora não tem género, nem tamanho, forma, cor, nem nenhuma das características de um ser vivo individualizado. E para finalizar, a primeira diferença ao princípio. O Deus de agora não exige a ninguém que acredite nele. E esta, sem dúvida, é difícil para as religiões engolir. Ora bem, na nova espiritualidade enaltecemos 9 diferenças ou princípios. Para você poder organizar o seu raciocínio, vou começar por descrever a argumentação da primeira diferença. Vou esclarecer, mais uma vez, que não estou a falar de um Deus novo, mas de uma nova experiência de Deus, do Deus velho. Na verdade, a sabedoria esotérica e espiritual do mundo já ajudou a corrigir o seu curso ou rumo antes e terá de o fazer novamente. Mas esta sabedoria deve agora ser alargada para levar em conta as possibilidades que devem ser levadas em conta mesmo dos recursos que a humanidade tem atualmente de se autodestruir. Toda a gente está consciente disso. Que atingimos um limite. Basta alguém carregar num botão e parte do planeta desaparece, como conhecemos. Então, a ferramenta que temos mais poderosa para uma transformação do mindset é a reeducação da consciência. Temos de falar a toda a gente do Deus e da vida. Temos de eliminar a ilicterécia, começando pela ilicterécia funcional e a seguir a ilicterácia espiritual. É urgente uma nova rede de comunicação mundial para uma nova mensagem da humanidade para a própria humanidade. Quanto mais soubermos de como nos destruir, a nós mesmos, mais precisamos saber como nos salvar, a nós mesmos. É tempo agora de expandir a nossa base de conhecimento de Deus e da vida, de ampliar o nosso entendimento, de aumentar a nossa atenção e de alargar o nosso mindset. É tempo de passar da velha espiritualidade para a nova espiritualidade, de abrir mão do Deus do passado e de abraçar o Deus do agora. E temos também consciência de que isto não vai ser fácil, pois as pessoas não gostam de abrir mão do velho pelo novo, em certas áreas, e esta em particular. Mas vou esclarecer, mais uma vez, que não estamos a falar de um Deus novo, mas de uma nova experiência de Deus, do Deus do antigamente. Por vezes é preciso dizer, de novo, uma verdade antiga, para que essa verdade seja escutada e essa sabedoria seja compreendida. Todas as verdades e toda a sabedoria que vai ser partilhada nestas lives já foi anteriormente partilhada de muitas maneiras e de muitas formas por muitos mestres que o deixaram registado naquilo que é chamado as Escrituras Sagradas. Na história cultural da humanidade, várias vezes aconteceu que o entendimento antigo foi reformulado para os tempos modernos. Pensamentos previamente expressos foram expressos outra vez, de forma nova e alargada. Abraão fez isso. Moisés fez isso. O Buda fez isso. Jesus fez isso. Jalal al-Din Rumi fez isso. Joseph Smith fez isso. Muitos mestres
E muitos professores conhecidos e desconhecidos fizeram isso. E muitos estão a fazê-los atualmente. A primeira diferença importante entre o Deus do passado e o Deus de agora é que o Deus de agora não exige a ninguém que acredite em Deus ou que acredite nele. O Deus de agora não tem género, não tem tamanho, forma, nenhuma das características de um ser vivo individual. Foi-nos transferida a ideia mais recente que Deus está lá em cima, de barba branca, com o seu computador, a ver os pecados que nós fazemos cá em baixo e registar. Ainda é essa a ideia que muita gente tem sobre Deus. Então vejamos a segunda diferença entre o Deus do passado e o Deus de agora. O Deus de agora não tem género, nem tamanho, forma, cor, nenhuma das características de um ser vivo individual. Nesta segunda diferença, Deus não é um ser vivo no sentido em que entendemos essa palavra. Para entender melhor este conceito, deixe-me contar-lhe uma história. Siga-me. Uma mulher, uma noite, sai para a sua varanda, sobre um céu limpo, estrelado. Ela tem as lágrimas nos olhos, procurando resposta para as suas perguntas, conforto para o seu coração destroçado. E enquanto prescruta os céus, sente só, desesperada. Deus, disse ela, se estás aí, aparece. Não consigo continuar assim a suportar este sofrimento sozinha. De súbito, uma estrela cadente cruza o céu. A mulher sente o coração parar. Incrível. Não consegue acreditar nos seus olhos. Agora, tenho uma pergunta para si. Aquilo era Deus? E acredito que respondesse sim. Foi Deus que fez aquilo acontecer. E eu o questionaria de novo. Que não tinha perguntado se foi Deus que fez aquilo acontecer. Perguntei se era Deus a acontecer. E se você considerar que talvez tenha sido uma coincidência, terei de lhe pôr a questão. O que causou a coincidência? E aqui estamos em nós a entrar novamente num novo mindset. Pois Deus é tanto a causa como é o causado. Pois Ele é tanto o Criador como o que foi criado. Sobre esta afirmação, que Deus é tanto o Criador como o que foi criado, foi desenvolvido um sistema de pensamento inteiro, que foi chamado de panteísmo. O panteísmo defende que o universo é um com Deus, que o Criador e a criatura são a mesma coisa. Mais recentemente, os físicos quânticos propõem uma concepção do universo ao qual chamaram participação do observador. Concluíram que o observador, ao observar, altera a onda, faz colapsar a onda. Então, que nada do que é observado deixa de ser afetado pelo observador. Por outras palavras, o Criador e a criatura são um, cada um criando o outro. No entanto, para um ateísta, argumentaria que o que causou a queda da estrela cadente, naquele momento, foi puro acaso. O que é curioso, pois o por acaso escolheu por acaso aquele momento ao acaso para aquela ocorrência casual. E ao contrário do Deus do passado, o Deus de agora mudará de forma conforme ditar cada momento e cada indivíduo procure experienciar Deus. O que quer dizer que nós podemos decidir quem é e o que é Deus. Mas aqui nada temos de novo. Na verdade, temos vindo a fazer isto desde o início dos tempos. Chamamos a esse conceito de religiões. Então as religiões estão a contar-nos o que Deus disse às religiões. Ou melhor, estão a contar-nos o que Deus disse àqueles em cujos ensinamentos são baseadas as religiões. Ou por outras palavras, o que Deus disse aos seres humanos através desses mensageiros.
assim chegamos à terceira diferença, que é entre o Deus de ontem e o Deus de agora. O Deus de agora fala com todas as pessoas a todo momento. Na verdade, toda a gente está a ter conversas com Deus a todo momento. Essa é uma mensagem importante na nova espiritualidade. Deus está a comunicar com todos a todo momento. Deus não parou de falar conosco há 2000 anos, nem selecionou apenas algumas pessoas a quem se revelar. Deus está a revelar-se a todos nós, a todo momento. Mas apenas alguns de nós escolhem ou acolhem essas revelações e as percebem como que são e as consideram sagradas. E assim parece que só alguns as receberam. Na realidade, Deus, que é o poder, a força, a energia, o desígnio, a experiência, que alguns chamam de divindade, sempre se mostra na nossa vida da forma que é exatamente e perfeitamente adequada ao tempo, ao lugar e à situação em causa. Nós ou chamamos a essa experiência Deus, ou chamamos outra coisa qualquer. Tal como coincidência, sincronidade, acontecimento aleatório ou outra qualquer coisa. Todavia, o nome que lhe dermos não muda o que ela é. Apenas indica o nosso sistema de crenças acerca dela e nada mais. Se acreditamos que a forma como a vida se nos mostra agora é Deus, a manifestar-se, vê-la-emos como Deus. Se não acreditamos que a forma como a vida se nos mostra agora é Deus, não a vemos como Deus. Há quem diga que ver é crer. Mas eu digo-lhe que crer é ver. E assim será feito como tu acreditas. Ou assim seja. Essa verdade foi ensinada por muitos mestres. E no futuro próximo, muitas mais pessoas experienciarão as comunicações com Deus exatamente como elas são. Revelações do divino. As pessoas não exigirão a Deus que apareça com uma forma. E apenas com uma forma. E apenas com essa forma e mais nada. As crenças das pessoas sobre Deus estão a expandir-se. E essa expansão aumentará a sua consciencialização que sempre esteve presente. O que acabei de dizer fez-me lembrar a história de um homem a quem vendaram os olhos. Há histórias semelhantes a estas que um dia vou contar aqui, indianas, mas vou falar desta que é ocidental. Então foi levado até um elefante. Vendaram os olhos e levaram até um elefante. E em cujo flanco lhe colocaram as mãos. E disseram para ele explicar o que é que estava a sentir. Ele fez o melhor que pôde, mas quando lhe removeram a venda, ficou surpreso ao perceber-se do pouco que tinha apanhado da totalidade da sua experiência. Na realidade, o Deus de agora vai ser muito maior do que alguma vez tenhamos pensado. E que quando tirarmos as nossas vendas, vamos descobrir que Deus, na realidade, muda de forma, aparecendo em uma multiplicidade de formas, dependendo do tempo, do lugar e dos acontecimentos e também do momento. É assim que a humanidade se permitirá experienciar Deus no seu muito abençoado futuro próximo. Acredita-se que o Deus do passado, que é o Deus a que a maior parte da humanidade acreditou até agora, é uma constante. Essa crença não mudará, mas vai ter de expandir-se, pois Deus é o que está constantemente presente e constantemente em mudança, ajustando-se a todos os momentos, para que possa ser compreendido nesse momento, acolhido nesse momento, experienciado nesse momento e expresso nesse momento. Nós nunca estamos sós. Deus está sempre conosco. Eu expliquei isso que até no ADN, Deus está conosco, no nosso ADN. É a 12ª hélice.
Mas continuemos. Mas podemos, na maior parte das vezes, sermos incapazes de ver Deus ou de experienciar Deus se estivermos à espera que Deus apareça de uma determinada forma. Ao som de violinos. Eu uma vez recebi essa mensagem. Quando estava a fazer uma caminhada, disse, nunca ninguém vai receber Deus à espera que vai ouvir uma sinfonia de anjos a dizer, olha, aqui está Deus. Não vai, nunca é assim. E depois, também o disse, né? Se tu não fores por dentro, ficas por fora. Pois, como a maioria acredita no respeitante ao Deus de ontem, temos de perceber verdadeiramente que não há limites para as formas como Deus pode aparecer. Muitos experts tentaram colocar limites a Deus. Em resultado, apenas colocaram limites a si mesmos e à sua capacidade de ver e de experienciar Deus. No nosso passado acreditámos em um Deus limitado e agora temos de pensar num futuro próximo, começaremos a acreditar num Deus ilimitado, que pode aparecer sobre qualquer forma, em qualquer circunstâncias e a qualquer pessoa. E, de facto, a todas as pessoas, em todos os lugares e a todos os momentos. Na verdade, já é isso que acontece agora. Mas não o percebemos, pois não acreditamos. O nosso mindset e o nosso ego, o nosso mindset condicionado e o nosso ego, filtra, não deixa chegar às áreas do cérebro que estão vocacionadas para essas atividades, poder receber essa informação. Mais abaixo, ou mais à frente, eu vou falar um pouco das nossas mentes. Ok. Mas quando mudarmos o mindset, vamos ver que, para acreditar, teremos mesmo de acreditar para conseguir ver, porque senão nunca vai acontecer. Quando fiz alusão ao futuro, amanhã, quer dizer que ele chegará quando o escolhermos, como o nosso agora. O amanhã é só uma linha do tempo. Ainda não existe. Só existe o agora. É por isso que eu falo do Deus de agora. Pois cada um tem um timing nesta vida para se fazer acordar. Ou talvez, pode não ser nesta. Cada um acordará, seja nesta ou noutra vida futura. Pois todos estamos num sonho, melhor dizendo, uma alienação ilusória. E da qual todos acordarão mais cedo ou mais tarde. Um iniciado cognoscente, e repito aqui que o cognoscente, a palavra quer dizer aquele que sabe ou aquele que conhece, é aquele que preferiu acordar agora. Mas ninguém será deixado para trás por Deus, por não responder à chamada ou ao chamamento. Essa é a história a incentivar o medo, contado por determinadas religiões, usando o medo como forma de pressão. Mas, na verdade, todos voltaremos para casa um dia. Pois, um dia, há muitos milénios, deixámos a nossa casa celestial para irmos criar outros mundos e realidades. E um dia, para lá voltaremos e Deus sabe que assim é. Pois Deus sabe que isso faz parte do processo de evolução da própria vida. Visto por esta ótica e pela ótica da nova espiritualidade, a vida é um processo de despertar. É o processo de tornarmos-nos ou de transformarmos-nos. É o processo de saber que nos tornamos no que sempre fomos. Ou de nos transformarmos no que sempre fomos. Quem realmente somos. É o processo de reunir o inseparável. Não é um processo de verdadeira reunião, mas simplesmente saber outra vez que a separação verdadeiramente nunca aconteceu. E tenho de frisar isto. Nunca estamos separados de Deus. Nunca houve essa verdadeira separação. Só há a ilusão que estamos separados de Deus. Como há a ilusão de tudo que estamos a ver. Nada disto é real. E o significado de tudo é o significado que eu dou. Eu tenho de viver com a ilusão, mas não dentro da ilusão. É assim que um cognoscente pensa. Então deixe-me repetir isto porque é extraordinariamente importante
é a pedra angular da teologia da nova espiritualidade. A vida é um processo de despertar. É o processo de nos tornarmos. É o processo de saber que nos tornamos no que sempre fomos. É o processo de reunir o inseparável. E não é isso que é verdadeiramente um processo de reunião, mas sim simplesmente saber outra vez quem realmente somos. E que a separação verdadeiramente nunca ocorreu. Só temos a ilusão disso. Então o saber cognoscente é isso. É saber outra vez. É esse o despertar. Cada um de nós, a seu tempo, despertará. Visto que nenhuma parte de Deus será alguma vez abandonada por Deus. Nem poderia jamais ser. Pois Deus não pode separar-se de nenhuma parte dele. E não há nada que não seja Deus. Portanto, o abandono de Deus por Deus é impossível. Tal coisa só seria possível se houvesse alguma coisa que não fosse parte de Deus. Mas não existe nada que não seja parte de Deus. Porque Deus não está separado de nada. Mas é o todo em tudo. O alfa e o ômega. O princípio e o fim. O somatório de tudo, o que já foi, é e será. É essa a quarta diferença importante entre o Deus do passado, ou de ontem, e o Deus de agora. O Deus de agora não está separado de nada, mas está presente a toda a parte, a todo e a tudo. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, o somatório de tudo que foi, é e será. Esta é a natureza e a verdade de Deus. E no futuro próximo da nossa escolha, vamos sabê-lo e reconhecê-lo. Você pode questionar que já andámos a ouvir esta conversa há anos. Como podemos obter uma compreensão real do que isto significa? Só vamos compreender o que isto significa quando nos tornarmos no que isto significa. E o eu significa não pode ser revelado a nós até que seja revelado através de nós. Se não fores por dentro, ficas por fora. Somos nós que temos de decidir que não estamos separados de nada e depois começar a agir dessa forma. No início não é fácil. Falo por experiência própria. É necessário muita persistência, pois somos treinados para pensar de outra forma toda a nossa vida. Estamos muito programados por crenças muito limitantes. Mas a transformação pode e ocorre. É só uma questão de insistência, persistência, foco, muito foco. E um dia chegamos lá, cada um a seu tempo. E teremos cruzado a linha divisória. E a partir daí já nada nos pode dividir. Jamais. É o dia em que abraçamos o Deus do agora. O quarto passo do caminho da nova espiritualidade é, nesse dia rejubilaremos, pois o nosso mundo muda. Esta noção desta nova relação com Deus viola virtualmente o que nos disseram e ensinaram sobre Deus. E muito do que disseram à maioria de nós veio das religiões mais importantes do mundo. E tudo o que eles disseram sobre Deus está incompleto. As religiões ensinaram sobre um Criador que está separado da sua criação. Portanto, esta mensagem, que o Deus de agora não está separado de nada, é mesmo uma mensagem radical. Mas é também uma mensagem muito importante. Talvez mesmo a mensagem mais importante da nova espiritualidade, que é aquele elemento que falta à maior parte das teologias do mundo. É a mensagem que falta. E por causa da falta dessa mensagem, a humanidade tem falhado o alvo nas suas tentativas de criar um mundo de paz, harmonia e felicidade. As religiões não compreenderam o sentido da própria vida, fazendo com que milhões de pessoas percam a experiência da unidade com o Criador e com as outras pessoas. Se a humanidade adotasse essas mensagens que faltam, como uma nova verdade em religião, assim como adota regularmente as novas verdades em medicina, em ciência
e em tecnologia, o mundo mudaria da noite para o dia. Isso porque a ideia de que você e todas as outras pessoas são um com Deus e com todos os outros é psicologicamente e espiritualmente revolucionária. Esta é a peça que falta no puzzle. Esta é a razão que as religiões, com todos os seus esforços, com toda a sua sinceridade e com todas as suas visões e iluminações, não foi eficaz, através de todos os séculos, em alterar os comportamentos autodestrutivos e violentos da humanidade. E agora impõe-se uma pergunta pertinente. O que será necessário para nós explorarmos esta mensagem que falta e acolhê-la? Na realidade, muitas pessoas já o fazem, mas ainda não são um número suficiente grande para fazerem a diferença no mundo. No entanto, a consciência está a crescer. Nisto a humanidade vai na direção da massa crítica. Não há dúvidas. O dia da redenção, isto é, da unicidade, está cada vez mais próximo. E poderíamos torná-lo mais próximo ainda se nós vivêssemos esta mensagem de não separação, da unidade da vida e da unidade de todas as coisas. Mas vivê-la de forma prática e não apenas de forma conceitual, como temos feito até agora. Temos de permitir que esta mensagem se entranhe não só no nosso subconsciente, mas em todo o nosso ser, ao nível mais profundo, até se tornar uma reação imediata em todos os encontros da nossa vida. Viver esta mensagem é a melhor maneira de partilhar esta mensagem. Como é que podemos fazer isso? Todo aquele que abraçar o caminho da nova espiritualidade, sentido ou não o despertar, seja fazendo o caminho do conhecimento cognoscente ou por simplesmente abraçando um novo conceito de um Deus que está sempre presente, tem muitas formas de a transpor para o mundo, tornando-o acessível a todas as pessoas, falando-lhes do Deus de agora e da nova espiritualidade. Este é um empreendimento coletivo, não é um trabalho para uma só pessoa. Os dias do professor individual também já é passado. Agora é o tempo dos professores de Deus de agora. O tempo de um único mestre acabou. Chegou a hora de trabalharmos juntos em números múltiplos, recordando agora, mais do que nunca, que quando dois ou mais estão reunidos em nome de Deus, de agora, aí Ele também estará. Na verdade, todas as pessoas têm a capacidade de veicular esta mensagem maravilhosa de unicidade. Todos temos os dons de comunicação e eles serão melhorados quando aceitar ser uma voz para a luz do caminho. Quando precisar de sentir a força interior para a orientação, só terá de repetir as frases que eu vou dizer para a voz que fala por Deus em si, que é o Espírito Santo, se fazer presente. Então escute. Eu estou aqui para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Não tenho de me preocupar com o que dizer ou fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. E eu estou contente por estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai sempre comigo. E eu sou curado ou curada na medida que eu permito que ele me ensine a curar a mente dos meus irmãos. E assim é. Pois esta nossa mensagem é a nossa vida vivida. O nosso dom é o nosso eu divino expresso. Permita simplesmente ao seu eu que se expresse na sua forma única. Não retenha nada. Não tenha medo de falhar. Não guarde nada para depois. Não esconda a sua luz, mas deixe-a brilhar de modo que todos possam ver a maravilha que você é. Conhecendo-se assim a maravilha que eles também são. Porque os outros verão através da sua realidade as suas próprias possibilidades.
Lembre sempre disto. Os outros veem as suas possibilidades através da sua realidade. Seja, portanto, um modelo para todo mundo. E mais concretamente, para o seu círculo de conhecidos. Pois esta é a postura cognoscente. Confie no amor que flui através de si. Confie no processo da própria vida que está em si. Ela trará à sua forma exata, às condições perfeitas, os momentos exatamente certos, que lhe vão permitir tornar-se você a mensagem que deseja enviar. Confie nesse processo e terá essa experiência. Nesta nova espiritualidade, mesmo quando seja uma luz para o caminho dos outros, você é somente responsável pelo seu eu, pelo seu próprio caminho. Você faz a sua parte e não se preocupe com a pessoa que está ao seu lado. Pois, se assim não proceder, ficará à espera da pessoa do lado. E ele estará à espera da pessoa que está ao lado dela. E por assim adiante. Assim nunca se começa nada verdadeiramente relevante. Pois o ser humano é especialista em comodismo. Nestas lives, vou continuar a ser explicado tudo o que é necessário fazer para o bom caminho. Pois temos uma luz forte e brilhante que nos guia o caminho. Vou nestas lives falar exaustivamente no Deus de agora, para que possa vir a entender mais profundamente a verdadeira natureza do divino. Na verdade, Deus não pode ser explicado, mas apenas experienciado num lugar onde que fica além da compreensão. No entanto, as palavras podem abrir o caminho para esse lugar. E é o que eu estou aqui a fazer. E outras pessoas podem ajudar nessa sua jornada. Use estas lives, então, como introdução ao Deus de agora. Não a única e não a melhor. Somente a fazermos de outra maneira. E esta maneira é útil porque combina a sabedoria perene dos antigos com as articulações frescas dos professores contemporâneos de hoje, para nos trazer as iluminações de todas as eras. Estas lives permitirão concluir que os muitos mestres e professores dizem a mesma coisa de diferentes formas, dizem a mesma coisa em diferentes línguas, veem a mesma visão de diferentes perspectivas e anunciam a mesma realidade através de diferentes experiências dessa realidade. Em conjunto com os 7 passos para Deus, que são os atributos a desenvolver para se tornar um cognoscente, pois esses passos podem conduzi-lo à mudança funcional, individual e coletivamente. A mudança fundacional é o que é necessário neste momento para salvar o mundo desta alienação em que mergulhou. Mas essa alienação não é dois. E quando aqui refiro salvar o mundo, não estou a usar as técnicas do susto, geralmente usadas pelas religiões para conduzirem as pessoas às suas versões do entendimento que têm de Deus. E aqui impõe-se um esclarecimento detalhado. No universo, ao contrário do que você pode pensar, tudo é perfeito. Nada está ao acaso e nada está a correr mal, porque o mal é um juízo nosso e é relativo. Considerando que nós declaramos, estamos a tentar fazer. Ao contrário do que nós pensamos, o universo não está a tentar fazer nada. O universo é simplesmente. E é perfeito como é. Visto que não tem um programa. Se nós, no entanto, temos um programa, e garantidamente o temos, não é só um programa, temos vários programas, então pode ser que haja alguma coisa que esteja a acontecer no nosso mundo, mais concretamente na nossa parte do universo, que queiramos alterar como coletivo. Por isso é que hoje se fala tanto no despertar, na evolução da consciência. Assim o universo permitirá que o façamos, mas nunca nos exigirá que o façamos. Permite, mas nunca exige. Tudo depende somente do que escolhemos e do que desejamos como coletivo.
Se a maioria está a gostar da vida como a estão a viver no planeta neste momento, então não vai haver grandes alterações, a não ser que a grande mudança aconteça. E é isto que eu quero dizer com o salvar do mundo. Como salvar, entenda-se preservar, ou seja, servi-lo primeiro. No início da live falei de permitir que a mensagem que falta da unidade com Deus e com toda a vida se entranhasse no nosso ser, ao nível mais profundo, e que se tornasse parte do nosso subconsciente, tornando-se uma reação imediata a todos os encontros da vida. Se quisermos tornar as coisas melhores na Terra para os que seguem o caminho, teremos de estabelecer como a nossa primeira prioridade servirmos tudo o que sustenta a vida. Isso deveria ser uma das nossas prioridades. E como podemos fazer isso? É aqui que entra novamente o mindset, pois é necessário entrar num outro nível diferente da criação de que temos usado regularmente. Agora vamos um pouco de neurociência. Vejamos, mas condensada, neurociência condensada. Vejamos. Há 4 níveis de criação, mas neurociência espiritual, não é física. Há 4 níveis de criação. São eles o subconsciente, o consciente, o superconsciente e o supraconsciente. Então a consciência humana opera a 4 níveis a todos os momentos. Vou dar só agora um resumo das atribuições ou funções de cada dessas mentes. Para ficar com uma ideia desse enorme potencial, muitas vezes ignorado. Porque é assunto chato que não se gosta de falar muito disso. Mas tem muito conhecimento. A mente subconsciente está encarregue de gerir todas as tarefas automáticas do corpo e também de armazenar todos os acontecimentos, experiências, impressões, sentimentos e dados que são trazidos ao ser através do corpo pela mente consciente. É que está, e essa é a mente consciente com a qual nós estamos sempre conscientes. A mente consciente está encarregue de gerir a tarefa de recolha total de dados em todos os momentos do agora. Também realiza a análise dos dados passados, quando estamos a pensar no passado e a fazer comparações, a fazer compreensões, entendimento, mas baseado sempre numa atenção limitada. Portanto, tomada das decisões no momento presente, projeções futuras e todas as funções de feedback sensorial que temos de receber. A cada um minuto, nós estamos a receber milhões de bits de informação. Milhões de bits de informação. Mas só temos consciência de 2000. Onde estou, o que está à minha volta, se está calor, frio, estou-me a sentir bem, estou feliz, estou contente, estou deprimido. Portanto, o nosso cérebro só está a gerir verdadeiramente. Os outros são armazenados, não temos consciência deles. O cérebro explodia, não estamos ainda a um nível de conseguir compreender isso. Então, através destes meios, ela produz a sua experiência do momento presente. O incrível é que você pode modificar esta experiência instantaneamente, mudando simplesmente para um nível de consciência mais elevada. Já a mente superconsciente está encarregue das tarefas da compreensão em estado de atenção plena, da ligação corpo-mente-espírito, e aqui está porque eu comento nas lives que um convite à autocura da necessidade de despertar para a mente, pois a mente, quando observada na sua totalidade, ou seja, integrando os seus 4 níveis, ela é tudo e toda a realidade. Então a mente superconsciente é a mente da criação espontânea, dos insights visionários e do impulso da materialização, ou objetivo de agora da alma. É nesta área da mente que os yogis indianos fazem os seus feitos milagrosos. Deixe-me dar um exemplo factual do que a mente supraconsciente pode fazer. Um dia fui procurado por uma paciente a quem lhe indicaram que a hipnose clínica poderia ajudar a ultrapassar um trauma. Ela me contou que na consulta que aos 10 anos foi mordida violentamente por um cão. Um cão, aqueles cães de fila, cães de combate, que lhe arrancou grande parte da coxa, do qual tinha uma cicatriz, além de ter feito uma plástica.
Então, ela tinha pavor a cães. Até o cão mais dócil, mais pacífico, que a detectava, ela emitia tanto medo que quando um cão estivesse longe, detectava a metros de distância e vinha. Vinha porque sentia que ela tinha medo. E o cão reagia a isso. E lógico, ela entrava em pânico sempre que via um cão à distância. Então, a terceira sessão, em que eu consegui aprofundar a hipnose até ao estado necessário, eu fiz com que ela visse um cão, a qual foi fazer festas, um cão que não existia, mas que a mente dela criou um cão que fez festas e que achou o cão adorável. Foi a mente dela que criou. Teve de ser preparada para isso, lógico. Então o que é que isso quer dizer? Isso fez-me pensar muito naquela altura. Porque nós criamos, a nossa mente cria tudo. Como é que ela pode estar a fazer festas a um cão que não existe, mas ela está a vê-lo? E ele é físico, é sólido para ela. Incrível, não é? Pois. Esta é só uma experiência que queria partilhar consigo para perceber até que ponto é que, efetivamente, a nossa mente superconsciente tem esse poder. Bem, me esqueci de dizer que a senhora, a cliente, uma vez saída do transe, estava curada. Nunca mais teve medo de cães. Acabou até por arranjar um canichezinho. Foi lá mostrar, para mostrar que já não tinha medo de cães. Então, já a mente superconsciente está encarregue de todas as tarefas anteriormente explicadas dos outros níveis, mas nesta mente são combinadas assim como têm as mais importantes funções de ser, que é a integração, da individualização e da não diferenciação, por outras palavras. Vamos ver isto. Então esta mente supraconsciente pode nos fundir com Deus, sem se esquecer de quem tu és na realidade, individualmente. É exatamente o oposto do processo da nossa mente subconsciente, que se funde contigo individualmente, ao mesmo tempo que se esquece de quem tu realmente és. Dito de outra maneira, o subconsciente, ou o nível mais baixo da mente, empurra-te para longe de Deus. Enquanto o supraconsciente, ao nível mais elevado da mente, te puxa na direção de Deus. Este processo de puxa-empurra é uma microversão da macro-tensão que mantém junto a totalidade da criação física que nós conhecemos como o universo. Os cientistas andam a tentar explicar este processo de puxa-empurra há décadas, principalmente os da física quântica e da mecânica quântica. Quer seja ao nível da cosmologia, quer ao nível da nossa experiência individual, este processo é parte inerente da própria vida. E para terminar por hoje, mais algumas informações complementares sobre o superconsciente. Sobre o superconsciente e o supraconsciente. Eles podem achar um pouco... Você pode achar um pouco maçadora esta informação, mas é necessária para você poder encaixar o puzzle de tudo o que vai ouvir nas próximas lives. O subconsciente desempenha então a sua função armazenando toda a espécie de dados que recebeu da mente consciente, que lhe permite diferenciar o todo. O supraconsciente desempenha a sua função armazenando todos os dados de todo o lado, permitindo-lhe assim a não diferenciar, a diferenciar-se, você não se diferenciar do todo, mesmo quando se individualiza. Pode assim produzir em todos os seres humanos e a qualquer momento a experiência da separação, não separação. Sabemos que estamos integrados e ao mesmo tempo sabemos que somos uma unidade. O que é denominado na metafísica como dualidade singular. O seu supraconsciente está a fazer isto agora mesmo, enquanto você está a ouvir estas palavras. E se você não deixar o seu ego sabotar o que está a ouvir, tudo isto vai começar a ficar mais claro para si e vai fazer sentido nas próximas horas. Quando no caminho da nova espiritualidade entramos em ressonância com o objetivo universal, você sabê-lo-á no seu coração. Porque vai senti-lo até aos ossos. Há um grande assentimento, um sim cósmico, um arco de energia que atravessa o vazio. O que se revela em momentos desses é a entelequia, a semente criativa da grandeza em que cada um de nós contém. Algumas pessoas
aprendem muito jovem um sentido inato da sua razão sensorial de existir. São aquilo em que metafísica denominamos almas velhas. São a árvore que a sua semente está destinada a tornar-se. Para outros, mesmo adultos, a viver vidas preenchidas e bem-sucedidas, a questão está em ativar a consciencialização de que ainda muito é possível fazer. Muitas dessas pessoas que eu conheço, das várias áreas em que movimento, apesar de muitas e variadas realizações profissionais, ainda se estão a perguntar o que é que vão ser quando forem grandes. Poucas se aperceberam completamente da resposta. Mas quando o fazem, os seus nomes tornam-se escriturais. Porque a entelequia, que é a matriz das formas, a ressonância do divino no humano, ela, pura e simplesmente, passa a ser. Precisamos de uma luz no nosso caminho para sermos nós em grandes letras. A persona cósmica ou divina sintonizada com o objetivo humano, num mar de infinitas possibilidades. E esta palavra, infinitas possibilidades, é muito quântica. E assim é. Ok, vamos fazer agora um pequeno relaxamento breve para as nossas orações. E depois terminaremos em grande esta live. Então, começo por fechar os olhos, fazer para me ouvir melhor, com os olhos fechados, e se os virar para cima, ainda vai entrar em estado alfa mais depressa. Então, faça só algumas respirações profundas, deixando o ar entrar e o ar sair, tendo perfeita consciência da sua respiração. Depois imagine uma luz vinda do alto que vai envolvendo completamente a sua cabeça e depois vai envolvendo o seu pescoço, trapézios, ombros, braços, antebraços e mãos, envolvendo com essa luz curadora, relaxante, tranquilizadora, todas essas partes banhadas por ela. Veja a luz agora descer desde o pescoço, dos trapézios e ombros, pelas suas costas e pelo seu peito. Penetrando essa luz, penetrando o seu peito, a sua caixa torácica, envolvendo o coração, os pulmões, com essa luz curadora, tranquilizadora, fazendo com que a sua respiração fique mais tranquila e o seu coração também mais sereno. A luz vai descendo, envolvendo a cintura, relaxando todos os músculos dessa área. Depois, a luz vai descendo para os quadris, as ancas, coxas, envolvendo toda a área dos seus membros superiores, da perna, e depois vai descendo pela canela e barriga das pernas, envolvendo os tornozelos, e por fim os pés, totalmente. Agora mentalmente, imagine-se estar completamente envolvida ou envolvido por essa luz relaxante, tranquilizadora. Agora vá até o seu lugar de descanso mental. Vou fazer uma contagem de 5 para 1. Esse lugar é um lugar escolhido por si que pode existir na realidade ou ser criado pela sua imaginação. O que é importante é que ele lhe transmita paz, tranquilidade e bem-estar. 5,
Imagine-se no seu lugar de descanso mental. Agora, escute o que eu vou dizer. Deus está sempre comigo. Eu vivo e me movimento nele. Ele é a minha fonte de vida. A vida dentro de mim. O ar que eu respiro. O alimento que me sustenta. A água que me renova e limpa. Ele é o meu lar, onde vivo e me movimento. É o Espírito que dirige as minhas ações e me oferece os seus pensamentos e que garantem a minha proteção de todas as dores. Ele me cobre com benignidade e cuidados e conserva no amor o filho ou a filha que ele ilumina e que também o ilumina a ele. Como é quieto aquele que conhece a verdade do que ele diz hoje. Pai, temos outras palavras, não temos outras palavras nos nossos lábios e mentes, senão o teu nome, ouvirmos em quietude a tua presença agora. E pedimos para descansar por um momento contigo, em paz. Então, mantemos-nos alguns instantes em silêncio. Ok, agora vai abrindo os olhos, voltando tudo à normalidade. Então assim terminamos a nossa live. Mas deixe-me ainda contar a história daquele indivíduo que caminhando descalço na praia, enquanto ia contando a Deus os problemas da sua vida, de vez em quando olhava para trás e umas vezes via 4 pegadas, outras vezes só via 2. Às tantas, ele comenta com Deus: Deus, na realidade, vejo que algumas vezes me abandonaste nos meus piores momentos. Porque eu vejo, quando olho para as pegadas, só vejo as minhas, não vejo as tuas. Então Deus disse-me, houve a voz a dizer: meu filho, foi nessas alturas que eu te peguei ao colo. Deus sempre faz isso. Só que nós é que não percebemos. Então, em despedida, se você nasceu original, por favor, não viva cópia. Desejo todas as bênçãos do céu para si. Até sempre.